Oi, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast da Bacelar Treinamentos. E hoje temos um tema bem interessante que foi sugerido por uma seguidora nossa sobre redução de custos. Olá, pessoal. Hoje o tema está bem interessante. Vamos falar um pouco aí de redução de custos, que é o que nos interessa no final, né, desses trabalhos que a gente faz para melhoria da qualidade e melhoria de produtividade. E por que muitas vezes esses trabalhos de redução de custo, eles não dão certo nas empresas? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para nós, Luiz? Tem alguns aspectos que eu acho que é interessante a gente refletir um pouco, ou lembrar sobre eles, pelo menos. E acho que um ponto para a gente começar a falar sobre esse assunto é lembrar do cálculo de custos, né? A forma que a gente calcula custos. Tem muitas formas da gente calcular custos. As empresas calculam custos, por exemplo, para a área fiscal, né? A contabilidade fiscal, porque dali, além de ser obrigatória, né? Tem toda a tratativa de impostos a serem pagos e tudo mais. Nós temos também, em geral, cálculo de custos mais, que a gente costuma chamar de mais gerenciais, para a gente poder enxergar alguma coisa, assim, focado naquilo que interessa ou em alguma parte específica. E tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Por exemplo, a questão de rateios, né? É comum a gente ter rateios. E aí, muitas vezes essa contabilidade, eu costumo fazer a seguinte colocação. A conta geral, as empresas conseguem entender ou visualizar o que entra, o que sai, e dali até eventualmente calcular seus lucros e tudo mais. Mas quando a gente vai fatiar a nível de detalhe, a gente pode ter algum problema. E como nossos trabalhos são focados em algum ponto, a gente tem que tomar um certo cuidado. Acho que um ponto para lembrar é a questão dos rateios. Então, a gente trabalha muito com rateios. Vamos supor, custo de energia elétrica. Só um exemplo simples aí. A gente faz rateios, então a conta final, ok, ela fecha. Então, quanto você ou quanto a empresa gastou de energia naquele período, naquele mês? Isso é fácil ver pela conta que tem que pagar. Gastamos tanto, se produzimos tanto ou movimentamos tanto, eu consigo associar, né, esse rateio ou quanto cada parte consumiu, por exemplo, da energia elétrica. Só que a questão é que, em geral, esses rateios são fixos, né? A gente faz alguma avaliação e aí eles podem ter, em alguns momentos, alguma distorção. Nada contra fazer isso, a gente faz, a conta final fecha, não teria problema, mas depende do trabalho que a gente está fazendo, a gente tem que ficar atento a essa questão aí de rateios. Por exemplo, eu já lidei com situações onde você tinha para uma possível terceirização de algumas peças, de alguns componentes, você tinha todo um mix de peças que era feita lá numa determinada área da empresa, e aí, a hora que você vai ver quanto custa cada um daqueles part numbers, cada um daqueles produtos, você tem que já pensar numa outra forma de cálculo, porque senão a gente pode ter problemas do tipo, imagina que eu tenho um mix de peça, e aí eu vou cotar uma peça fora. Quanto custa esta peça que está diluída aqui nesse mix, por exemplo, com rateios, mas tem outras coisas aí também em jogo. Mas quanto custa essa peça? Eu tenho um custo lá, vamos pensar que aquilo é um custo médio. A hora que eu vou tirar isso aqui custa 10. Aí eu vou ver lá fora quanto isso me custa. Comparar o 10 que me custa aqui diluído com outros part numbers só seria válido se eu pegasse o bloco todo e fosse fazer essa comparação. Então a gente tem que refazer esse cálculo, porque senão nós vamos ficar com bases diferentes, com bases distorcidas. Então entra na questão aí de análise de dados, levantamento de dados, né? O outro ponto também que é interessante para a gente discutir um pouco
são coisas que acontecem quando a gente, por exemplo, implementa o Lean, ou esses conceitos aí da Toyota, o TPS, World Class Manufacturing, né, essas práticas aí, onde a gente tem um monte de redução de custos e também, muitas vezes, é difícil a gente calcular exatamente esse ganho. Nós, numa empresa que nós trabalhamos, uma empresa em São Paulo, que nós trabalhamos juntos lá, a gente teve esse problema, lembra? Lá no comecinho, Sim. Na época nem era Lean, né, que não existia ainda o rótulo Lean, anos 80, né, a gente teve esse problema. A matriz veio com toda a tratativa de, por exemplo, transformar as fabricações convencionais em conceitos de célula de fabricação, e aí esbarrava nos custos, né? Porque a hora que eu tenho a consideração independente, imagina várias máquinas com a sua alocação lá de recursos, custos e tudo mais. A hora que eu vou montar uma célula de fabricação, uma célula de produção, eu vou juntar máquinas. E aí, lembra aquele foco em fluxo? Não necessariamente eu vou ter um balanceamento 100%, né? E aí eu vou ter, entre aspas, perdas na contabilidade convencional. E aí a gente pode ter problema. Só que, na verdade, a questão é que esses cálculos estão distorcidos. Então a gente tem que apurar melhor esses cálculos. Então, esse exemplo aí de quando a gente monta uma célula de produção, uma célula de fabricação, a gente tem que refazer esse cálculo de custos, porque agora essas máquinas não estão mais separadas e diluídas e com uma quantidade de part numbers, agora elas vão trabalhar de outra maneira. Então a gente tem que medir isto de outra forma. Em geral, a gente vai pensar essa célula como um bloco e não como máquinas independentes, né? Sim. Um outro ponto importante que nós percebemos nos trabalhos nas empresas que fazemos é que muitas vezes não usamos uma metodologia, uma estruturação para fazer esse trabalho de redução de custos. E vamos cortando os custos assim, sem uma metodologia, sem uma preparação. E nós podemos usar muitas metodologias, não tem uma só. Pode ser, por exemplo, uma metodologia Six Sigma, pode ser uma metodologia de engenharia de análise de valor, pode ser um mapeamento de fluxo de valor do Lean, como o Luiz comentou. E temos várias metodologias, mas muitas vezes a gente vê esse trabalho de redução de custos solto nas empresas e sem uma metodologia para amparar, com ferramentas para levantamento de dados, porque quando falamos de custos, precisamos ter dados muito bem apurados, senão fica distorcido o resultado no final. E também focado naquilo que nos interessa. Sim. Como esse exemplo que eu falei da célula. Quer dizer, agora é um outro trabalho, eu tenho que fazer algum cálculo diferente, ou fazer outras considerações. Esse exemplo da terceirização, a mesma coisa. A própria aplicação do Lean, em geral, a gente associa aqueles cálculos do custo ABC, né, dos custos baseados por atividades. Então eu mudo a forma de custeio e, claro, a empresa toda tem que entender o que nós estamos fazendo. Nós estamos enxergando esses custos de uma forma mais, podemos chamar, mais precisa, né, para aquele trabalho ou para aquela questão que estamos discutindo. Inclusive eu lembrei de um caso agora, também lá, muitos anos atrás, quando fazia treinamentos lá no Instituto Goldratt. O Goldratt é o autor do livro A Meta e de toda a teoria das restrições, que depois o Lean englobou tudo isso, mas a teoria das restrições basicamente é a gente entender fluxo, gargalos, né, onde a gente tem essas perdas, estas paradas de produção, né, onde a produção enrosca. E tinha um exemplo aqui do Brasil, que era citado nesses treinamentos, que era bem interessante, que uma empresa multinacional ligada à indústria automotiva resolveu aplicar técnicas aí, no caso era lá de teoria das restrições, mas não deixa de ser um começo do Lean, né, de transformação Lean, e eles entenderam o recado, viram os ganhos que teriam e começaram a aplicar na empresa. Pela contabilidade
tradicional, o que eles começaram a ver? Que os prejuízos começavam a aumentar. Ou seja, todas as iniciativas que eles faziam para melhorar fluxo, para melhorar, no fim para reduzir custo, né? Mas para melhorar toda a produtividade, para ter respostas mais rápidas e tudo mais, na contabilidade tradicional começou a entender que os custos estavam maiores. E eles não entendiam como, enfim, tem lá todo um case, né, que era colocado aí nesses treinamentos, bem interessante, mas no fim das contas, eles diretoria da empresa, né, os diretores da empresa resolveram apostar nisso, foram com esses projetos até o fim. Na contabilidade mostrava prejuízos cada vez maiores, eles fizeram essa iniciativa para poder tirar a empresa dos seus prejuízos, só que o que eles contavam, que eles começaram a observar que o fluxo de caixa começou a melhorar, começou a ter fluxo de caixa, começou a aumentar fluxo de caixa. E aí eles contam lá, ou contavam na época, que eles também entenderam isso. O que aconteceu lá? A contabilidade tradicional não era suficiente para mostrar o que eles estavam fazendo. Ah, mas então a contabilidade tradicional não funciona? Funciona. Entradas e saídas, isso aí, ok. Contabilidade fiscal, sem problema. Agora, quando eu quero algum detalhe, eu tenho que repensar ou refazer toda essa parte aí de cálculo de custo, né? Então, um exemplo assim bem interessante, onde as pessoas dentro da empresa apostaram nessas técnicas, nessas metodologias que você comentou, e a coisa deu certo. Mas esbarrou também, como nós naquela empresa que eu citei agora há pouco, com essa questão de, mas estamos aumentando o custo. A própria história de redução de lead time, né, que Toyota sempre prega isso para a gente, que sempre tem vantagem. Muitas vezes a gente tem dificuldade em calcular quanto eu ganho reduzindo o lead time. Na hora que eu reduzo um tempo que a minha fábrica ou que o meu produto demora para atravessar a minha fábrica, quanto eu estou ganhando lá? Mas o fato é que a gente sabe que tem muito ganho. Só que eu teria que fazer uma contabilidade focado nisso para poder entender esse ganho. E muitas vezes não é muito fácil, né? E falando também em metodologias, nós não podemos esquecer que tem muitas ferramentas para levantamento de dados, até como projetos experimentos também que nós podemos fazer para testar as melhores soluções. E muitas vezes as pessoas não estão capacitadas para essas metodologias e essas ferramentas. Então, às vezes, falta treinamento, falta engajamento. Então, é muito importante esse ponto também dentro das empresas. Quando a gente usar uma metodologia, ver toda essa parte de capacitação das pessoas. E você comentou agora há pouco no EAV, na Engenharia Análise de Valor. Sim. Também acho que é interessante a gente fazer algum comentário aí para reflexão. De uma forma mais convencional, como é que a gente faz trabalhos de redução de custo dentro das empresas? Para produtos, por exemplo. Eu vou pegar lá o custo do produto, então vou explodir o produto pelos seus componentes, depois vou ver os custos de operação, né, das operações que a gente tem de transformação, de fabricação, de montagem e tal, e a gente começa a enxergar esses custos. E aí nós vamos, em geral, olhar quais são os custos mais altos e vamos dar foco nos trabalhos para reduzir aquele ponto lá que nos chama a atenção por ser o mais alto em relação ao todo, né? O que a gente tem que tomar um cuidado, e aí a Engenharia Análise do Valor nos ajuda muito a ter essa visão, é que se eu fizer desta forma, eu corro o risco grande de estar piorando o meu produto, de mexer justamente naqueles pontos onde o meu produto pode ser o diferencial de mercado, né? E aí a chance da gente ter produtos piores, com qualidade inferior, é muito grande. Sim. Aí conceitos como Engenharia Análise do Valor, só para citar uma dessas metodologias, mas a gente tem que lembrar que tem várias delas e a gente tem que trabalhar com elas em conjunto. Então, Engenharia Análise do Valor, basicamente, o que a gente faz lá? A gente vai analisar as funções, os produtos são desenvolvidos para cumprir funções, eles têm que desempenhar funções. Aí nós vamos fazer um comparativo lá em percentual de qual a importância
de cada uma das funções do produto e vamos comparar também em percentual quanto custa cada função desse produto. E aí nós vamos ter como referência identificar os desequilíbrios. Então, aqueles pontos onde a minha função ela é pouco importante e me custa muito, esse é um ponto que eu deveria trabalhar com foco na redução de custo. Sim. E outras situações onde eventualmente a gente tem a importância da função muito alta percentualmente e o custo está equilibrado ou até mais baixo, eu não teria problema, eu não deveria mexer aqui. E deveria mexer sim, e tem bastante potencial, nesses outros pontos que a gente enxerga onde a minha função para aquele produto, ela custa mais do que ela vale, do que a importância dela. Né? Também aqui, no meio da jogada, falando em metodologia, o próprio Design for Manufacturing Assembly, o DFMA, ele vai ajudar também para isso. Ou seja, no início do desenvolvimento do produto, eu já estou pensando como que eu vou fabricar, quantos componentes tem o produto, e assim vai. E assim a gente tem outras aí, metodologias, outras ferramentas que nos ajudam a entender tudo isso. Mas o ponto-chave aqui que eu quero chamar a atenção é sempre ficar atento a esses cálculos de custos. Um outro ponto importante que nós identificamos nos trabalhos que fazemos dentro das empresas é que muitas vezes, na hora que falamos em redução de custo, se associa a primeira questão a reduzir mão de obras. E nós temos que, antes de pensar em reduzir mão de obra, pensarmos em ter um processo mais eficiente, mais robusto, onde tirar a mão de obra seja uma consequência e não uma primeira meta. Porque se fizermos os trabalhos bons nos processos da empresa, seja processos fabris ou processos administrativos, muitas vezes teremos como consequência a redução de mão de obra, mas não podemos ter isso como uma primeira meta. A gente tem que lembrar que mão de obra ela faz parte do custo ou das despesas da empresa, mas não pode ser o foco. As empresas precisam de pessoas para trabalhar, para produzir, para entregar. E o lucro vem com base em tudo isso, em todo o processo. Mas muito importante esse ponto, nós temos que focar processos e não as pessoas. Logicamente a mão de obra está dentro do contexto. E numa visão mais ampla, a gente tem que lembrar o seguinte, todos esses trabalhos de redução de custo, melhoria de qualidade, melhoria de produtividade, reduções de custos pontuais, a gente faz para poder ter mais competitividade no mercado. Se ao longo do tempo, e esses trabalhos de redução de custo não podem parar, se ao longo do tempo nós estamos sempre fazendo esses trabalhos, essas atividades para redução de custo, ao longo do tempo nós estamos cada vez sendo mais competitivos. Então, a lógica qual que é? Nós vamos ganhar mais mercados e aí eu vou precisar contratar pessoas. Né? Então, essa colocação é bem pertinente para a gente lembrar que o foco não deve ser redução de mão de obra. Ela, quando muito, vai ser essa consequência. E tem umas coisas assim interessantes que a gente acompanha, que essa forma de se fazer esses trabalhos ou de se fazer essa contabilidade. Eu já participei de alguns projetos onde um ponto lá da melhoria você acaba com uma operação de retrabalho, por exemplo. Sim. E aí eu sempre falo para os times ou para as pessoas que trabalham com a gente que a gente, quando fala em custo, tem que alinhar com a controladoria da empresa, tem que alinhar com o financeiro, a gente tem que falar a linguagem da empresa. Mas a gente vai encontrar algumas surpresas em algumas situações, como eu já encontrei. Por exemplo, fizemos um trabalho para reduzir operação de retrabalho. Aí vamos lá, junto do financeiro da empresa, quanto custa para fazer o cálculo de qual é o ganho, né, daquela parte do projeto, quanto custa essa operação de retrabalho? E eu já ouvi colocações do tipo, não custa nada. E aí fica até estranho, né? Até engraçado, porque ele fala, não custa nada, como não? Espera aí, você tem 3 postos de trabalho, você tem ferramental, você tem máquina, você tem consumo de energia, você tem mão de obra alocado aqui.
Então isso tem um custo. Aí, em geral, a explicação é, não, mas isso aí já está diluído, ou isso aí já está embutido lá no meu preço de venda. Ok, mais uma vez, contabilmente, tá ok. Você tem essa visão sobre essa situação. E é uma forma de ter até uma defesa para a gente não extrapolar muito esses custos, sem problema. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, isso tem um custo. E se a gente fez algum trabalho para eliminar isto, eu tenho que fazer o cálculo de quanto a empresa está deixando de gastar, ou está retornando aí para a empresa com estas situações. Tem bastante casos aí de retrabalho, a gente encontra essa situação, até mesmo o custo de refúgio, embora o custo de refúgio, como em geral está mais associado a material e tal, o pessoal até consegue ainda ter uma visão melhor. Mas essas coisas têm que ser discutidas, porque senão, numa situação, nesse exemplo que eu falei, então assim, então tanto faz. Quer dizer, estou eliminando uma série de custos e é tudo zero, né? Então assim, vamos repensar, vamos refletir sobre tudo isso, né? Um outro ponto muito importante também é que esses trabalhos de redução de custo, muitas vezes eles são feitos de forma pontual. Então a empresa está precisando reduzir custo, vamos fazer uma força-tarefa, vamos fazer esse trabalho e aí depois de um tempo para-se com tudo. Então um ponto que às vezes a gente vê nas empresas que não tem é uma estruturação para tratar essa questão da redução de custo como melhoria contínua. Eu tenho que melhorar continuamente os meus processos, eu tenho que fazer trabalhos mais eficientes, melhorar o fluxo administrativo, porque muitas vezes eu mexo na fábrica, mas não mexo no fluxo administrativo, onde eu tenho grandes potenciais de redução de custo. Só que eu não faço isso como uma forma contínua, uma melhoria contínua. Então, depois dessa força-tarefa, muitas vezes os trabalhos são parados e só serão retomados quando a empresa tiver uma nova necessidade. Então, essa questão de não tratar a redução de custo como melhoria contínua, muitas vezes perde-se energia e poderíamos ter muito mais ganho se fosse tratado dessa forma. Bem lembrado. E também eu gostaria de acrescentar, as empresas fazem muitas atividades de kaizens, os trabalhos de melhoria contínua, só que os focos vão mudando. E redução de custo tem que ser uma coisa assim constante dentro das empresas, porque senão a empresa vai ficar para trás, não consegue concorrer. E eu acho que agora até seria legal a gente fazer o comentário daqueles trabalhos também mais que deveriam ser pontuais e que no fim se espalha para a organização inteira. Mais trabalhos de fábrica muitas vezes, né? Mesmo porque no administrativo a gente acaba mexendo pouco e tem um grande potencial para a gente trabalhar lá em reduções de custos, né? No processo, né? Reduzir custos do processo como um todo. Mas tem aqueles exemplos que a gente ainda encontra por aí, agora menos, mas ainda tem, que as empresas, por exemplo, vão fazer trabalho de SMED, lá, de redução de setup, fazer trabalhos para troca rápida de ferramenta. Então, já que a gente em geral trabalha com mix de peças, quando eu vou parar de fabricar um determinado part number para entrar com outro, eu tenho que fazer todo o setup lá da minha linha, da minha máquina, para poder produzir o outro produto, né? E tem situações que a gente vê que a empresa starta trabalhos ou projetos para reduzir os tempos de setup, né? A troca rápida de ferramenta. Só que aí, por exemplo, espalha na planta inteira. Então, se eu cuido de uma parte da fábrica, eu vou pegar as minhas máquinas, meu setup, em geral, se amarra o acompanhamento desses resultados com os tempos de setup, então nada mais óbvio do que a gente pegar. Eu vou lá pegar minhas máquinas, qual é a máquina que tem mais tempo de setup? Essa máquina aqui, tem lá uma determinada máquina, vamos supor que tem 8 horas de tempo de setup, né?
máquinas mais antigas, as novas hoje já se tem uma visão melhor para essa história de setup, mas vamos só para exemplificar. Aí eu vou lá, vou pegar minha máquina que tem 8 horas de tempo de setup, vou montar um time e vou fazer um trabalho para reduzir. Aí ok, reduzimos de 8 horas, baixamos para 2 horas, ganhamos 6 horas de setup. Aí fazemos a contabilidade, colocamos lá nos nossos indicadores, legal, um trabalho bom, olha, reduzimos um monte de tempo de setup. Ok, até aí sem problema. Mas a questão é, quanto isso me traz de benefício? Qual é o ganho que eu tive com isso? Então a gente deve sempre monitorar também esses ganhos. Exemplo, ou até exagerando um pouco, se eu tenho poucos setups ao longo do ano, exemplo, máquina ou linha dedicada para um produto, eu tenho volume suficiente, eu praticamente não faço setup. Então, esta redução que eu fiz, ela é muito pequena. Até teve um ganho? Até teve, mas imagina, só para a gente ter números, eu vou fazer um setup por ano. Ganhei 6 horas? Ganhei, mas uma vez por ano. Diferente de uma outra situação, onde eu tenho um tempo de setup menor, por exemplo, né, que acabou ficando para trás, meu tempo de setup era lá 1h30 e eu fiz um trabalho para reduzir para meia hora, para 30 minutos. Se eu faço muitos setups naquela máquina, naquele equipamento, aí sim eu posso estar tendo um ganho aí bem significativo. Então também toma cuidado quando a gente starta esses trabalhos, esses projetos, focar bem nessa questão de custo, do que interessa para a empresa, né? A própria estrutura lá do DMAIC, do Six Sigma ou do Lean Six Sigma, né? Ela já é preparada, a estrutura, para a gente já desde o começo estar atento a essa questão, a questão do saving e tal. Mas a gente pode trabalhar com outras ferramentas e metodologias, mas não pode esquecer de ter esse cálculo de saving, esse cálculo do ganho, para não ficar só com esses indicadores, que de repente eu estou comemorando uma redução lá nesse exemplo de setup muito grande, e pode ser que isso para a empresa não signifique nada em termos de custos, né? Outro ponto importante também nos trabalhos de redução de custo dentro das empresas é olharmos para a lucratividade mais detalhada para cada produto. Porque nós temos o lucro da empresa como um todo, e isso é mais fácil de olhar. Mas quando nós vamos falar produto por produto, qual produto que nós vamos reduzir custo, muitas vezes a gente não tem essa visão da lucratividade por produto. Isso seria interessante para que a gente possa focar os nossos trabalhos de redução de custos de maneira que eles impactem mais na lucratividade. Porque, afinal de contas, qual que é o objetivo da empresa? Ter mais lucro. Não, pessoal, isso é um ponto importantíssimo, porque as empresas quebram por não ter esta visão clara do lucro por componente, e aí, não tendo essa visão, como a Roseli comentou, se eu tenho só uma visão macro, eu muitas vezes vou, na hora de negociar um novo pedido, muitas vezes, e a gente vê acontecer isso nas empresas, o cliente, por exemplo, força ou sinaliza com um volume muito maior, e aí ele quer uma redução de custo. Se a gente não tem a curacidade desta lucratividade daquele produto específico, eu posso quebrar a cara. E a gente vê muita empresa tendo dificuldades por ter tomado decisões desse tipo, sem ter esta visão, vamos falar, separada desta lucratividade mais detalhada, por né, produto. da lucratividade por produto, é isso mesmo. E eu gostaria de ressaltar também um ponto que a gente vê que às vezes não dá certo esses trabalhos de redução de custo nas empresas, é a questão da participação dos gestores. Porque assim, importantíssimo. É muito importante eles participarem. Para quê? Até para orientar mais os times, eles participarem também dentro dos trabalhos das ferramentas, dos levantamentos de dados, porque eles podem orientar com mais precisão o time e podem ajudar mesmo, né? E os gestores têm que conhecer as ferramentas Sim. e metodologias também para poder orientar o time, né? Então esse conhecimento, esse treinamento, então muitas vezes a gente vê que tem empresas hoje inovando. Quando eles vão dar o treinamento para o time, eles já incluem os gestores também.
Por quê? Porque os gestores têm que ter os treinamentos das ferramentas. Porque senão como que eles vão contribuir, como que eles podem apoiar o time? Então a gente vê que tem empresas já fazendo esse diferencial. E é um diferencial muito importante para termos resultados, bons resultados na redução de custo. Eu fiz umas anotações aqui e eu gostaria de passar para vocês de como estruturar esse trabalho de redução de custo. Eu anotei 7 pontos importantes aqui. Vou repassar com vocês. O primeiro é usar uma metodologia estruturada para os trabalhos de redução de custo, que pode ser uma metodologia Six Sigma, um mapeamento do fluxo de valor Lean, como o Luiz falou, pode ser uma engenharia do análise de valor, pode ser DFMA, pode ser um QFD, AGF também de redução de custo, várias metodologias. Você poderia ressaltar mais alguma? Conceitos Lean, né, a aplicação de conceitos Lean como um todo, VSM é uma ferramenta aí poderosíssima. Muitas pessoas, muitas empresas não percebem isso, né? É uma ferramenta poderosa para a redução de custo. Todo o conceito da teoria das restrições, toda a parte do Design for Six Sigma, Design for Lean Six Sigma, para a gente já começar a atuar com o Six Sigma desde o início do desenvolvimento. Os próprios FMEAs, né, que já são mais utilizados, mas muitas vezes não com a profundidade ou com a importância que deveriam ter. Os DOE, né, os planejamentos de experimentos, principalmente os métodos do Taguchi, que são assim também ferramentas muito fortes, que a gente pode usar desde lá do desenvolvimento do produto, para já nascer um produto mais robusto, desenvolvimento dos processos com mais qualidade, e até capabilidades, né, a parte de CEP, utilização aí de estatística simples, isso ajuda demais, dá uma visão aí muito grande. Qualquer ferramenta estatística que vai nos ajudar a reduzir variabilidade de processo, as falhas são geradas por variações dos processos, né? Atividades de Kaizen, até aplicação de PDCA, PDSA, ou seja, ferramenta é o que não falta para a gente trabalhar, e muitas até bem simples, né? A questão é, temos que trabalhar, só que para a gente trabalhar com essas metodologias e ferramentas, as pessoas têm que conhecer, têm que saber aplicar, desde a gestão até aos colaboradores que vão fazer os trabalhos aí mais diretamente, né? E pegando esse gancho, o segundo ponto que anotei aqui é a capacitação das pessoas nessas ferramentas. Então, o treinamento e a capacitação das pessoas é muito importante, porque, inclusive, para diferenciar quando eu uso uma ferramenta, quando eu uso a outra, quando eu preciso entrar com um DOE. Então, é muito importante capacitar as pessoas. Um terceiro ponto que eu anotei é não focar a redução de custos só na mão de obra, como nós explicamos aqui. Quer dizer, focar na melhoria de processos, em termos processos mais eficientes, mais robustos, para que a mão de obra, a redução da mão de obra seja uma consequência. O quarto ponto é aquilo que nós falamos sobre maior acuracidade no lucro de cada produto. Então, sabemos cada produto, qual que é a lucratividade dele. Como quinto ponto, nós temos que encarar esses projetos de redução de custos como melhoria contínua e não fazer projetos isolados que têm começo, meio e fim, mas fazermos um trabalho de melhoria contínua onde a empresa está sempre trabalhando para reduzir custos. Um sexto ponto é o alinhamento muito forte com os clientes e mercado. E aí, como o Luiz falou nas ferramentas, nós podemos usar até um QFD para ter esse alinhamento, porque nós não podemos esquecer que todo esse trabalho que nós estamos fazendo é para os nossos clientes finais, é para ter mais competitividade e ter mais clientes interessados e ter maior mercado também de trabalho. Aí, como sétimo ponto, é a participação dos gestores de forma efetiva. Por quê? Porque se esses trabalhos são tão importantes para a empresa, os gestores eles têm que estar participando, apoiando os times, ajudando na escolha das ferramentas, sendo mais detalhista na questão do levantamento de dados. Então, como sétimo ponto, a participação dos gestores nós colocamos como fundamental. Então, esses são os 7 pontos que nós colocamos aqui para ter uma estruturação desse trabalho
com sucesso, né? E aí, pensando em tudo isso que nós falamos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre projetos que nós tivemos ao longo da Bacelar para redução de custos significativos, aí, com grande redução de custo. Só fazendo um gancho na fala da Roseli, quando ela falou em tratar isto como melhoria contínua, uma coisa mais constante, eu gostaria de lembrar que todos esses trabalhos de redução de custos deveriam estar amarrados na estratégia maior da empresa. E muitas vezes eles não estão. Sim. Então, é claro, posso fazer um trabalho pontual? Poder pode. Mas onde eu vou ter o ganho maior? Né? Partindo da chamada visão sistêmica, desdobramento de metas da empresa, objetivos maiores da empresa, para daí a gente chegar em vários pontos que nós vamos trabalhar, focados aí nessas melhorias ou nas reduções de custos, né? A gente já fez projetos aí em várias empresas, em várias situações, vários segmentos, onde a gente teve aí ganhos bem significativos de redução de custo. Então a gente tem um caso que é interessante, que foi feito aí numa empresa, um processo mais assim complexo, com todos os seus detalhes, e a gente chegou lá numa redução de custos muito significativa para a empresa. O interessante dessa história, dessa aplicação foi, internamente se discutiu, ou a direção da empresa, conversando comigo, chegamos naquela situação, né? Poxa, mas o pessoal interno já fez um monte de atividades, um monte de trabalho, de melhoria e de redução de custo e nunca conseguiu chegar nesse nível que a gente conseguiu agora. Lembrando que esse trabalho foi feito com um time interno também, né? Então, eu coordenando o time interno, que é sempre a forma que a gente trabalha, né? Para fazer essas melhorias, para ir passando know-how para as pessoas. Aí foi questionado isso, por que o time interno não conseguiu fazer? Como eu tinha visto que eles já tinham feito, basicamente a minha resposta foi, para mim está muito claro, eles não tinham conhecimento de algumas ferramentas que foram aplicadas agora, e as que eles aplicaram com a boa intenção e foram até bem aplicadas, não eram suficientes para resolver aquele problema, por causa da complexidade do problema. Problemas mais complexos nós vamos ter que trabalhar com ferramentas mais abrangentes, no sentido de poder enxergar mais ali a questão de causas, onde são os pontos que a gente tem que trabalhar. E também, lembrando, sempre alinhar esses valores com a área financeira da empresa, para falar a linguagem da empresa. A gente já fez trabalhos com reduções de custos muito altas, muito significativas, na área médica, por exemplo. Sim. Alguns que a gente já fez, que foi mais de um, por exemplo, foi reduzir custos de atendimento pronto-socorro. E aí começa a aparecer uma série de coisas, desde o próprio tipo de atendimento, velocidade desse atendimento, quanto até trabalhar melhor os pacientes num atendimento melhor, para que que o paciente vá precisar menos do pronto-socorro. Então a gente está trabalhando com redução de custo, lembra da qualidade que eu comentei lá no começo, sem deixar cair a qualidade. Ao contrário, estamos dando mais qualidade de vida para as pessoas, e essas pessoas tendo a qualidade de vida melhor, vão precisar menos do pronto-socorro, onde a gente tem um custo grande para fazer um atendimento aí mais de urgência, né? E trabalhos aí de melhoria da qualidade, melhoria de aumento de produtividade, trabalhos aí de acertos de fluxo, às vezes até que impactam layout de empresas. Roseli comentou também sobre os fluxos administrativos. Sim. Pessoal, a parte administrativa tem um campo assim enorme de potencial de redução de custo. E não é de redução das pessoas, hein? Vamos deixar isso bem claro. É melhorar os fluxos, é fazer com que as pessoas produzam mais. É fazer com que a organização tenha mais velocidade. As coisas têm que sair mais rápido. Aí eu consigo atender mais.
Então, o que é ganho de produtividade? Com a mesma estrutura que eu tenho, eu consigo entregar mais. Esse é o grande conceito, né? E tudo isso está impactando os custos, né? Então, Luiz, gostaria que você falasse um pouquinho aqui. O que você acha? Por que esses trabalhos de redução de custo, muitas vezes, eles não atingem o target que a empresa espera? Porque muitas vezes são feitos trabalhos, mas no final não se atinge a meta, né? Basicamente, não aplicar a metodologia necessária na profundidade necessária, e aí esbarra muito o conhecimento das pessoas. Então, a gente precisa saber qual é a metodologia ou a ferramenta adequada para aquela situação e qual é a profundidade correta que a gente tem que ir nesta aplicação desta metodologia, né? Então, tanto a profundidade da aplicação dessa metodologia quanto a escolha da metodologia são pontos aí fundamentais. Falta de conhecimento na metodologia, né? Então como é que as pessoas vão usar se elas não conhecem? Então aí esbarramos com gaps de treinamento, de conhecimento das pessoas, né? Também falta de estrutura ou de planejamento para coleta de dados. Então aquele chavão que a gente deve tomar decisão com base em dados e tal, que hoje as pessoas já estão até um pouco mais acostumadas com isso, ou acreditando que isso deve ser feito, mas a gente ainda vê que falta muito planejamento para essa coleta de dados, ou seja, a gente não vai atrás dos dados da forma que precisa, com a precisão que precisa, a curacidade, né, desse levantamento de dados para a gente poder tomar as decisões. Eu só vou entender as coisas com base em dados, então esses dados têm que ser altamente confiáveis, eles têm que estar disponíveis da forma que a gente precisa, que muitas vezes não é como está lá no sistema corporativo, né? Também eu considero que muitas vezes as pessoas não acreditam nessa análise de dados. DOE é bem típico disso, né? Os planejamentos de experimentos. DOE está mostrando uma coisa e os times, muitas vezes, no primeiro momento, não acreditam. Não pode ser, mas está lá, você levantou dados. Ou seja, no fim falta confiança, né, desse trabalho que está sendo feito, que, no meu entender, é falta de utilização. Quanto mais se utiliza, você vê o quanto essas ferramentas vão te ajudar, né? E a gente passa a acreditar mais nesses resultados, nessas conclusões que esses métodos vão trazendo para a gente. E é interessante que às vezes até esbarra no primeiro momento com a própria teoria. Eu já me deparei com esse tipo de coisa. Aí a gente compra uma briga boa, né, dentro da empresa, que mas não pode, vai contra a teoria. Os casos que eu peguei desta forma, eu sempre desafio o time. Pode ir atrás da teoria, está faltando uma parte da teoria no teu conhecimento que vai explicar o que está acontecendo. E em 100% dos casos a gente consegue essa explicação, porque é óbvio, né? Se os dados são confiáveis, se a metodologia é confiável, a conclusão é confiável também, né? E aí vai ser o nosso norte. E também, às vezes, eu vejo que as pessoas nesta busca de coleta de dados também pegam muitos dados. Excesso de dados eu também já percebi que prejudica, né? Que depois as pessoas falam, agora o que eu faço com esse monte de informação que eu peguei? Então, por isso que eu falei agora há pouco desse planejamento, né? Quer dizer, que dados que eu preciso? Aí eu vou buscar os dados do jeito e na quantidade que eu preciso, porque senão depois eu vou me perder, né? E eu acho que disso tudo fecha bem com esses 7 pontos que você listou aí para a gente. Sim. Então eu acho que você poderia repassar, porque assim, de tudo isso que a gente falou, o resumo estaria nesses 7 pontos, eu não tenho dúvida, né? Então, como estruturar, né, esse trabalho de redução de custos para termos os melhores resultados? Primeiro, usar a metodologia adequada, como o Luiz detalhou bem. Segundo, capacitação das pessoas nas ferramentas e nas metodologias. Não esquecer de incluir os gestores nessa capacitação, muito importante. Terceiro, não focar só na mão de obra, e sim na melhoria dos processos, tendo processos mais eficientes. Quarto, maior acuracidade no lucro de cada produto. Quinto, tratar esses projetos de redução de custo
como melhoria contínua e não projetos isolados com começo, meio e fim e que se para o trabalho quando não se quer mais fazer a redução de custos. Então, melhoria contínua para a redução de custo. Sexto, alinhamento muito forte com os clientes e o mercado, porque nós estamos fazendo tudo isso para termos mais mercado, mais clientes satisfeitos. Sétimo, os gestores participarem ativamente dos trabalhos, porque muitas vezes, com muitas reuniões, os gestores não dão a devida importância, o devido foco e suporte aos times. E os times eles necessitam de muito suporte para que façam trabalhos que encontrem grandes savings aí. Então esses são os 7 pontos que nós destacamos e que ajudam muito quando vocês forem estruturar um trabalho de melhoria, de redução de custos aí. Pessoal, todos esses pontos são de extrema importância para se vocês querem fazer trabalhos consistentes de redução de custos. Então eu pediria para a Roseli repetir ou fazer um resumo desses pontos para vocês poderem anotar aí. Vamos lá, Roseli, quais são os pontos? Vamos repassar. Então vamos lá. Número 1, metodologia adequada. Número 2, capacitação das pessoas. Número 3, não focar só na redução de mão de obra. Número 4, maior acuracidade no cálculo do lucro por produto. Número 5, redução de custos como melhoria contínua. Número 6, alinhamento com os clientes e mercado. Número 7, participação ativa da gestão. E é isso aí. Pessoal, sigam esses pontos que vocês vão ver os resultados incríveis que vocês vão obter. É isso aí. Então nós pedimos para vocês continuarem dando sugestão de temas. Nós estamos fazendo os podcasts aqui em cima das sugestões de vocês. E elas são muito bem-vindas. E nós gostamos de fazer o conteúdo alinhado com a necessidade de vocês também. Então curtam os vídeos, sigam o nosso canal no YouTube e agradecemos a participação de vocês. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.